Ualalé. Olá, meus manos, olá, minhas manas, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Continuo empolgada pela nossa série. Se estás a clicar nesse vídeo pela primeira vez e não sabes que isso na verdade é uma série, nós temos vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, esse é o vídeo 3. Então, por favor, assista os vídeos anteriores, porque nós estamos a formar um raciocínio aqui. Então, no vídeo passado, nós entendemos a maravilhosa graça de Deus, nós entendemos que Deus, a santificação é um dom, a salvação é um dom, a justiça é um dom, não depende de nós, nos foi dado no momento em que éramos ainda inimigos de Deus, Deus nos deu, nos reconciliou. Quanto mais agora, amém? É imutável, essas coisas são imutáveis na nossa vida, independentemente se hoje pecamos, se amanhã vamos pecar, é imutável. E aí vem esse vídeo. Sandrina, as pessoas que te ouvem isso vão ficar do tipo, meu Deus, então agora é uma libertinagem, vamos pecar, porque se pecarmos não tem nada a ver. Bom, vamos falar um pouquinho desse aspecto nesse vídeo. Não foram as únicas pessoas que perguntaram isso, o apóstolo Paulo também teve que responder isso. Vamos ver o que ele respondeu? Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 4 diz: que diremos, pois? Ou seja, depois dele nos atirar com a revelação da graça, que é uma coisa louca, ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Faz sentido, né? Então já que onde o pecado abundou, superabundou a graça, então vou pecar mesmo para que a graça então seja ainda maior. Ele está a perguntar isso, depois ele responde no versículo 2. Fica aí com a tua Bíblia, lê comigo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, numa vida nova. Mas então como é que vocês estão a falar mais isso? Que então vamos mesmo pecar? Porque como assim? Isso já não faz parte da vossa natureza. Isso já não faz parte de vocês. O desejo por querer pecar, por acordei, quero pecar. Hoje vou mentir, hoje vou enganar, hoje me apeteceu matar alguém. Não, isso já não faz parte de vocês, porque agora vocês foram mortos. Ele fala aqui: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O pecado já não tem domínio sobre mim. Eu já não estou... Essa era a região que eu estava antes. Eu fui... pela graça de Deus, o Senhor me tirou e me colocou noutra. E nisso tudo, ela me deu um novo coração. Sim, nós temos um novo coração. Nós não temos mais um coração de pedra. A palavra nos diz que isso é promessa de Deus. Eis que chegarão dias em que irei tirar o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E esses são os dias que nós estamos a viver agora. Então não aceita dizer que você peca porque tem coração de pedra. Não, a menos que não crês na promessa de Deus. A menos que não crês no que a palavra de Deus diz, que você agora tem um coração de carne, que rios de água viva fluem de ti, que você tem a mente de Cristo, que o Espírito Santo habita em ti. Então não aceita, não se entrega a esses pensamentos, porque você, quando se entrega nesses pensamentos, você fala: já que eu tenho o mesmo coração de carne, é normal fluir de mim pecado. Peraí, a palavra, Jesus disse que do vosso ventre fluirão rios de água viva. Se do teu ventre está a fluir alguma coisa que não é rios de água viva, o oposto de rios de água viva, então tens que ver bem isso, porque talvez não entendeste bem, não creste bem naquilo que a palavra está a dizer. Vamos continuar a ler. Romanos 6, do versículo 11 ao versículo 14, diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos, é isso que vocês precisam fazer, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, porque quem não está debaixo do evangelho da graça, quem não compreendeu a graça, ainda está morto, porque a vida de Deus vem quando nós compreendemos o evangelho, quando nós compreendemos a loucura do evangelho. Aí é que o Espírito Santo entra em nós e de nós fluem rios de água viva, amém? É pela fé. E fala no versículo 13, né? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isso significa? Que, estando debaixo da lei, nós vimos nos vídeos passados que, estando debaixo da lei, a morte reina, o pecado reinam sobre ti, querendo tu ou não, reinam sobre ti. Mas estando debaixo da graça, o que ele está falando aqui? Porque o pecado não tem domínio sobre ti, não tem legalidade, o inimigo não tem legalidade na tua vida, o inimigo não tem legalidade, ele vem, fala um monte de coisa, mas ele não tem legalidade porque você agora está debaixo da graça, você está morto para o pecado, ou seja, o pecado não tem domínio sobre ti. Cristo venceu a morte por ti, por isso você também venceu a morte. A morte já não tem domínio sobre ti, por isso é que nós vamos viver, vamos experimentar a ressurreição na vinda de Cristo. Amém? Vamos ler no versículo 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aí nós entendemos. Peraí, eu era serva do pecado, querendo ou não, era mais forte do que eu mentia, querendo ou não eu mentia, querendo ou não eu me prostituía, querendo ou não eu me envolvia em um monte de relacionamentos, era mais forte do que eu. Agora, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, o que é mais forte do que tu é o teu espírito, que te leva a fazer coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais. Amém? No livro de... Agora não sei se partilho aqui, mas acho que vou partilhar aqui. Vou dar alguns exemplos para entendermos melhor. Romanos 7, de 1 a 4 diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Estamos a entender um pouquinho sobre aquilo o que é isso, está morta pelo pecado, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei, não é? Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, não é mesmo? Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O que ele está dizendo aqui é que, estando debaixo da lei, e ele estava falando isso para pessoas que entendem da lei, estando debaixo da lei, uma mulher casada, ou é avião, obrigada, passa. Uma mulher casada, estando debaixo da lei, se o marido dela está vivo, e ela for se meter com outro marido, não, quero me separar do meu marido, quero casar com outro marido, do nada, ela será tida como adúltera, porque ela está debaixo da lei e o marido dela ainda está vivo. Mas se o marido morre, é como se a lei que tivesse a lhe prender
Obviamente não é prender, né? Porque casamento é bênção, irmãos. Mas vamos entender aqui. É como se a lei que estivesse a lhe dominar, a lei que estivesse acima dela, morresse juntamente com o marido dela. Porque agora ela pode se casar com outra pessoa e não vai ser, ninguém vai dizer que ela é adúltera. Porque o marido dela morreu. E juntamente com o marido morreu a lei. Do mesmo modo, quem estava na lei, né, acontece a mesma coisa. Nós estando mortos para a lei, nós que morremos no batismo, fomos batizados com Cristo pela morte de Cristo, é como se Cristo morreu e com a morte de Cristo morre a lei. Morre a lei. Então, nós agora estamos livres. Nós agora estamos livres do pecado. O que significa? Que estamos livres para ficar com Cristo, né? Que agora essa moça está livre para ir ficar com uma outra, para ir casar-se com outro homem, porque o marido dela morreu. Não é livres para pecar, mas é livres do pecado. Amém? Vamos continuar aqui com alguns exemplos. Romanos 7, do versículo 18, o versículo 18 diz: porque eu sei, o apóstolo Paulo vai falar, porque eu sei, né? Porque você depois pode estar se perguntar, mas Sandrina, estás a falar isso tudo muito lindo, mas no meu dia a dia não é isso que eu vivo. Ele aqui não é o único, todo mundo vive isso. Essa batalha, vamos explicar aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, há uma luta, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Porque na minha carne habita o mal. No versículo 25 diz, ele vai explicando, né? Porque não para aí. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E ele continua, Romanos 1:8, né? Porque não para aí. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está nos dizendo? Que a nossa carne, a nossa carne está inclinada para a lei do pecado, mas o nosso entendimento, o nosso espírito está inclinado para a graça. Então, quem não anda, né, no versículo 1, que ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Por que não há condenação? Porque nós não andamos segundo a carne. Quem anda segundo a carne está debaixo da lei do pecado e faz as coisas do pecado. Ou seja, ele faz mesmo todas aquelas concupiscências, ele faz. Mas nós andamos segundo o Espírito. E por isso, o andar segundo o Espírito vem da graça. Amém? Versículo 9 ao versículo 10. Acrescentando um pouquinho mais. Vós, porém, não estáis na carne. Ele está falando, vocês não estão na carne, essa já não é a vossa vida. Agora, vocês são novas criaturas e precisam entender isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Quem creu no Senhor, o Espírito de Deus habita nele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Esse nosso corpo aqui vai ficar aqui na terra. Quando Cristo voltar, nós iremos a ressurreição irá nos dar um corpo glorioso, um corpo glorificado, porque esse corpo mesmo aqui, já não há solução, esse corpo vai ficar, mas nós vamos receber um corpo perfeito. Então ele fala aqui, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! O nosso Espírito vive por causa da justiça de Deus, pela fé. Por tu seres agora justificado, isso dá vida ao teu espírito. Amém? Então, pergunta, como então vamos mortificar as obras, né? Romanos 8:13. Todo mundo fala, tem que mortificar? Amém. Vamos ver como é que se mortifica as obras da carne. Romanos 8:13 diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Simples quanto isso. Vais viver segundo a carne, vais morrer.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, deixa eu terminar. Ok, termino. Então, pelo Espírito, nós mortificamos as obras da carne. Não é a fazer um monte de coisa, a nos esforçar de uma forma que não vem de Deus, não vem do próprio Espírito, mas é pelo Espírito, é pela graça que você é liberto de todos os teus pecados, é pela graça, pela fé. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6, quando ele fala da armadura, ele vai nos falar do capacete da salvação. Você precisa ter certeza que você é salvo. Você não pode acordar um dia, não estou salvo. Você precisa se posicionar. Crente vencedor é o crente que se posiciona. Nos fala do capacete da salvação, nos fala da couraça da justiça. Você precisa entender a justiça pela fé, a justificação que você é justo. Isso protege partes vitais do teu corpo, porque a couraça é o que fica no peito, protege o teu coração. Ele nos fala do cinturão da verdade, que todo crente precisa andar em sinceridade, precisa andar em verdade. Essa é uma das nossas armas. Fala também de calçar os pés na preparação do Evangelho, porque nós temos que estar prontos para anunciar o Evangelho. E ele depois nos fala do escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados do maligno são esses pensamentos que vem na tua mente a te acusar, a te trazer ansiedade, a te trazer depressão, a te fazer você duvidar da tua identidade, a te fazer você duvidar que você é filha amada, a te fazer duvidar que você, não, será mesmo que você creu em Jesus? Será que você mesmo é salva? Olha o que você fez ontem. Para com isso, a salvação não depende do que você fez ontem, do que você fez hoje, do que você vai fazer amanhã. A salvação depende daquilo que Cristo já fez na cruz. Olha para Cristo e recebe tudo que Ele tem para ti. A salvação, a justificação, a purificação, a transformação do nosso coração, o fato de que de ti saem rios de água viva, o fato de que você é uma nova criatura e você já não tem prazer no pecado, não te alegra mais pecar. Não te alegra. Você não fica do tipo, não, hoje estou a sentir que vou pecar. Não. Você peca sim, você erra. Mas até naquele momento que você está a pecar, você não deixou de ser santa. Você não deixou de ser justa. Você só precisa de se arrepender. Se arrepende, reconhece. E o arrependimento não é para Deus, porque Deus, o amor de Deus não muda naquele instante. O arrependimento é para nós alinharmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus. É para nós do tipo, não, isso não faz parte de mim, isso não faz parte da minha nova criatura, mentir não faz parte de mim, porque, peraí, eu estou na graça e eu sirvo a Deus de coração. Então, ou seja, o arrependimento serve para nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, às vontades do coração de Deus, amém? Ai, Jesus, louvado seja o Senhor. Ainda há muita coisa para nós aprendemos, para nós recebermos da parte de Deus pela graça dele, mas eu quero que nesse dia tu possas crer realmente no amor de Deus que te abraça, no mesmo amor que te abraçou quando você nem sabia você não entendia quem era o Espírito Santo, você não sabia nada de dons, você não tinha o conhecimento que agora você tem. Deus foi lá e te abraçou. Deus continua a te abraçar. Deus continua a te chamar de filha. Então sai desse lugar de ansiedade, de preocupação. Isso tudo é justiça própria. Isso é você pensar que você pode fazer alguma coisa pelo teu próprio esforço. Você não pode fazer nada. Não, sai desse lugar de depressão. Não aceita. Cristo já morreu por ti, para que você pudesse ter uma vida em abundância. Abundância em todas as áreas. Amém? Para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu não vou parar de falar. Amém? Deixa aí nos comentários se te abençoou, como o Senhor falou contigo, amém? E que realmente o teu coração possa estar aberto para entender mais da graça de Deus. Amém? Então é isso. Avalie esse vídeo deixando um like, compartilha com muitos irmãos da igreja, porque eu creio que essa é uma das maiores lutas. Nós precisamos nos esforçar agora para entrar no descanso de Deus. É para compreender a graça de Deus. Amém? É essa a vontade do Senhor, que tu entendas a graça, que tu não vivas na lei. Amém? Um beijo grande.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém.